Fui usada pela família dele. Quando me deram as costas, eu já estava com o controle de tudo. Eu nunca pensei que a pior facada da minha vida viria de quem me abraçou com um sorriso. Sempre imaginei que traições vinham de olhos frios, palavras duras. Mas a pior delas veio com um "Você é da família agora". Conheci André quando eu tinha 22 anos. Ele era o tipo de homem que faz você esquecer do mundo. Educado, bonito, inteligente, com aquele charme discreto que não parece forçado. Nos conhecemos em uma feira de design de interiores, onde eu apresentava um projeto universitário, e ele estava lá acompanhando a mãe, Dona Celina, que era jurada do evento. A gente começou a conversar ali mesmo, e quando percebi, já estávamos trocando mensagens quase todos os dias. Ele me levou para sair no fim de semana seguinte, e poucas semanas depois, estávamos namorando. No início, tudo parecia um conto de fadas. André me tratava como uma princesa. E a família dele, tradicional, rica, cheia de regras, me acolheu com um entusiasmo que me surpreendeu. Celina, a matriarca, logo passou a me chamar de filha. Fazia questão de que eu participasse dos jantares de domingo, me elogiava diante de todos e dizia a quem quisesse ouvir que eu era exemplo de mulher moderna, mas com valores. Parecia perfeito demais, e no fundo, talvez fosse mesmo. Foi só quando o pai do André morreu, 2 anos depois, que o verniz da perfeição começou a trincar. O testamento do velho era uma bomba. Grande parte da herança estava em nome de uma empresa recém-criada, da qual o André era o sócio majoritário. Isso enfureceu os irmãos dele, em especial Rodrigo, o mais velho, que achava que tudo era dele por direito. A tensão familiar aumentou. Foi nessa época que Celina me chamou para uma conversa. Você sabe o quanto o André precisa de alguém centrada do lado dele agora, não sabe? Claro, estou com ele em tudo. É por isso que quero você mais perto, muito mais perto. Eu não entendi o que ela queria dizer, mas ela foi clara. Queria que eu morasse na casa da família. Temporariamente, segundo ela, até as coisas se acalmarem. Foi aí que a armadilha começou. Eu entrei naquela casa achando que era parte da família. Mas aos poucos, fui percebendo que eu era apenas uma peça de xadrez. Fizeram de tudo para me envolver nos negócios da família. Me colocaram como assistente de confiança no escritório da holding da qual o André fazia parte. Me davam papéis para assinar, decisões pequenas para tomar. Diziam que confiavam no meu bom senso, mas sem perceber, eu estava assinando autorizações, movimentando documentos, assumindo funções que, legalmente, me vinculavam a operações internas. Tudo sob o disfarce de ajuda. E aí veio o golpe final. 3 meses depois, André terminou comigo. Frio. Seco. Disse que precisava respirar. E como num passe de mágica, toda a família parou de falar comigo. Me tiraram do cargo no escritório. Celina parou de responder minhas mensagens. Os irmãos me bloquearam de tudo. E foi quando recebi a intimação. Eu estava sendo processada por má gestão, uso indevido de recursos e favorecimento indevido dentro da empresa. Eles me usaram como laranja. E agora tentavam jogar a culpa toda em mim. Mas o que eles não sabiam é que eu não era tão inocente quanto pareciam pensar. Por dias eu chorei. Me sentia destruída, sozinha, traída em níveis que eu nem sabia que existiam. Fui do pedestal à lama em questão de semanas. As pessoas que me chamavam de filha, preciosa, parte da família, agora me tratavam como uma criminosa. Mas algo dentro de mim mudou. No meio do desespero, uma raiva fria e silenciosa começou a crescer. Não era justo, e eu não ia aceitar. Passei noites sem dormir, lendo cada papel, cada contrato, cada cláusula. Liguei para um amigo da faculdade, o Daniel, um cara discreto, advogado e extremamente minucioso. Ele me ajudou a ver o que eu, no meio da dor, não estava enxergando. Eu não era uma vítima passiva. Você sabe que boa parte dessas autorizações foram ilegais, né? Ele disse, enquanto folheava os documentos com olhar afiado. Eles diziam que era tudo procedimento padrão. Nada que envolva a movimentação de ativos dessa magnitude é padrão. E olha isso aqui.
Ele apontou para uma cláusula num dos contratos que eu havia assinado sem ler. Era um documento de criação de um fundo fictício em nome da empresa, com minha assinatura como avalista. Só que um dos documentos estava com a data rasurada. Isso era grave, gravíssimo, o suficiente para invalidar o processo inteiro. Você foi usada sim, mas se a gente jogar isso certo, pode virar o jogo. Como assim? Você lembra de tudo o que eles te pediram para assinar? Não tudo, mas muita coisa sim. Então a gente vai atrás. E vamos fazer isso do jeito que eles jamais vão esperar, com silêncio. E assim começou minha contraofensiva. Comecei a levantar tudo. E-mails, registros de chamadas, mensagens de voz. Cada pede para ela assinar, cada é só um favorzinho, cada confia na gente. Eu tinha um rastro enorme, que eles deixaram porque não achavam que eu era ameaça alguma. Afinal, o que uma namoradinha emocionada poderia fazer contra uma família inteira de empresários? Eles não sabiam, mas desde o começo eu observava. Tinha o hábito de salvar cópias, arquivar, registrar conversas importantes. Era o meu jeito de não ser pega desprevenida. Mal sabia eu que esse instinto ia salvar a minha vida. 2 semanas depois, entrei com um processo contra a empresa deles. Não só provando a fraude, mas incluindo indícios de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e coação. O advogado da família, aquele mesmo que me cumprimentava com 2 beijos no rosto nos almoços de domingo, me ligou apavorado. Acho que houve um mal-entendido, podemos conversar? O mal-entendido foi vocês acharem que eu era burra. E o mais irônico, eu entrei com o processo no nome da holding que eles próprios me colocaram como representante estratégica, numa tentativa de me fazer de laranja. Eles me deram o título. Eu apenas o usei. A partir dali, tudo começou a desmoronar para eles. A empresa entrou em crise. Investidores começaram a se afastar. E-mails vazaram. Celina, antes tão elegante, agora aparecia nas audiências com olheiras profundas e roupas mal passadas. E o André? Ele tentou me procurar. Mandou mensagem. Tentou se explicar. Disse que foi pressionado pela mãe, que não queria me machucar. Mas o pior ferimento é o da omissão. Ele me jogou aos lobos. O que ninguém esperava é que quando me deram as costas, eu já estava com o controle de tudo. E agora, era só o começo. O processo estava em andamento, mas eu sabia que aquilo era apenas o início. Eles tinham dinheiro, contatos, influência. Eu tinha provas, mas também tinha algo que eles nunca imaginariam: a coragem de queimar a ponte sem olhar para trás. Nos bastidores, o caos se instaurava. Celina, que antes era capa de revistas como empresária modelo, agora era citada em blogs de finanças como suspeita de fraude em holding familiar. André, que adorava posar como o herdeiro discreto, havia sumido das redes sociais. E o pai dele? Teve que sair da própria empresa por causa do escândalo. Mas eu não queria só destruir o império deles. Queria arrancar as máscaras, mostrar quem eles realmente eram. E foi aí que tive a ideia de expor publicamente o que aconteceu. Com classe. Sem escândalo. Sem gritos. Sem baixar o nível. Criei um blog anônimo. Postei minha história em capítulos, trocando nomes, mas deixando tudo muito claro para quem fazia parte daquele mundo corporativo. Usei o título: Manual de Como Ser Enganada por Quem Você Ama. A postagem viralizou. Gente do setor financeiro, jurídico, influenciadores começaram a comentar. Começaram a especular quem era a mulher misteriosa que denunciava práticas ilegais dentro de uma das empresas mais tradicionais do estado. E adivinha? Os detetives da internet descobriram sozinhos. Fotos antigas, prints recuperados, rumores de corredores. Logo meu nome estava em toda parte, mas dessa vez, como símbolo de coragem. Fui chamada para dar entrevista anônima num podcast sobre justiça corporativa. Participei de uma live com uma jurista conhecida. E o melhor: comecei a ser procurada por outras mulheres que passaram por histórias parecidas. Enquanto isso, a família de André tentava desesperadamente salvar a imagem.
Advogados tentaram propor acordos silenciosos, que basicamente queriam me calar com dinheiro. Recusei todos. Cada centavo que eles me deviam, eu ia buscar pela via legal e pública. Até que um dia recebi um e-mail do próprio André. Eu nunca deveria ter deixado aquilo acontecer. Eu era um covarde. Te amo ainda. Me perdoa. Era tarde demais. Não respondi. E se você acha que acabou por aí? Não. Foi nesse momento que meu plano entrou na segunda fase. Eu conhecia o negócio deles por dentro. Sabia onde estavam os contratos frágeis, os fornecedores mais voláteis, os investidores mais sensíveis. Com a ajuda de um novo sócio, um empresário de tecnologia que acompanhou minha história, eu entrei com uma startup no mesmo ramo da empresa deles. Menor, mais ágil, moderna, ética e muito mais interessante para quem queria investir. Em menos de 8 meses, metade dos clientes que eram deles migraram para nós. E quando a imprensa começou a chamar a minha empresa de renovação do setor, Celina quase surtou publicamente numa audiência. Tive que conter um sorriso. Eles queriam que eu fosse a menina burra que assinava documentos. Eu virei a mulher que assinava o contrato que tirava o chão deles. E sabe o que foi mais doce? Foi numa conferência de negócios. Eu estava no palco, convidada de honra. Falei sobre ética, superação, sobre como é ser mulher em ambientes corporativos tóxicos. E lá no fundo da plateia, entre executivos e investidores, Celina estava sentada. Me olhava como se tivesse visto um fantasma. Não consegui conter o olhar. Sorri. E terminei com a frase: algumas pessoas acham que perder tudo é o fim, mas perder quem te usava pode ser o seu maior recomeço. Depois daquela conferência, eu pensei que tinha encerrado um ciclo. Tinha reconstruído minha carreira. Tinha limpado meu nome. Tinha conquistado respeito. Mas, como a vida gosta de brincar com ironia, foi quando eu achei que tinha acabado, que a verdadeira revanche começou. Recebi uma ligação de madrugada. Era da minha ex-sogra. Ela estava chorando, desesperada. A voz mal saía. É o André. Ele está no hospital. Tentou tirar a própria vida. Naquele instante, meu coração travou. A dor que eu jurei ter enterrado sob camadas de frieza e estratégia subiu feito um soco no estômago. Eu desliguei. Não fui. Mas aquilo me assombrou por dias. 2 dias depois, outra ligação. Dessa vez de uma advogada da família. Eles queriam minha presença para uma reunião urgente e pessoal. Recusei. Então ela me disse: eles estão falidos. Celina perdeu tudo. Estão hipotecando a casa e precisam da sua ajuda. Senti um arrepio de puro choque. A mulher que me tratava como se eu fosse lixo. O homem que me humilhou, mentiu, me usou como escudo. Agora, precisavam de mim. Fui até a antiga mansão deles, que agora parecia um cenário de abandono. Celina estava irreconhecível. Sem maquiagem, abatida, como se tivesse perdido o brilho e a arrogância. Ela nem teve coragem de me encarar. André, pálido, sentado num canto, com olhos fundos. O pai dele não apareceu. Foi Celina quem quebrou o silêncio. Você venceu, nós sabemos disso. E estamos pagando o preço. Mas o André, ele ainda te ama e precisa de você. Eu fiquei em pé, sem tremer, sem hesitar. Vocês não me amaram, me usaram e agora só me procuram porque precisam. Isso não é amor, é desespero. Ela tentou me segurar pela mão. Por favor, nos ajuda. Só um investimento, um empréstimo. Sabe o que eu fiz? Abri a bolsa, tirei um envelope. Aqui está a minha resposta. Ela pegou o envelope com pressa, achando que era dinheiro, mas era uma cópia do print da primeira mensagem onde ela falava que eu era só uma ferramenta útil. Olhou para mim, chorando, e eu sorri. Obrigada por me ensinar que o pior tipo de pobreza é a falta de caráter. Vocês me deram as costas. Agora sou eu que viro as costas para vocês. Saí, sem olhar para trás. Desde então, nunca mais ouvi falar deles.
Soube, por terceiros, que venderam a casa. André foi morar fora com parentes distantes e Celina sumiu da mídia. Já eu abri um instituto para ajudar mulheres que sofreram abusos emocionais e profissionais. Dou palestras, escrevo livros e, acima de tudo, vivo livre, sem amarras, sem medo. E quando alguém me pergunta se sinto raiva, eu respondo com um sorriso: não, sinto orgulho, porque sobrevivi ao pior e transformei em poder. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.